O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados nessa quarta-feira. E ele falou sobre a relação com a Venezuela. E eu quero entender com a Anely que menção foi essa. Conta aí pra gente, Anely. Pois é, Evandro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acabou citando diversos assuntos relacionados, então, ao país vizinho comandado pelo ditador Nicolás Maduro. O primeiro ponto foi em relação à saída do embaixador da Venezuela, Manuel Vadel, no último dia 30 de outubro, a pedido do próprio governo venezuelano. De acordo com o Mauro Vieira, essa saída é apenas temporária e não é atípica, porque na avaliação dele, essa saída pode ser inclusive revertida, ou seja, o embaixador da Venezuela no Brasil deve retornar aqui ao país em breve. O ministro deu essa declaração, citando inclusive a própria experiência dele como embaixador na Argentina. Ainda que as circunstâncias imponham uma inevitável diminuição do dinamismo do relacionamento bilateral, isso não significa de forma alguma que o Brasil deva romper relações ou algo dessa natureza com a Venezuela. Pelo contrário, diálogo e negociação e não isolamento, como bem ensinou o Barão do Rio Branco, são a chave para a construção de qualquer solução pacífica e duradoura na Venezuela. Aí a gente ouviu, na verdade, então, o ministro Mauro Vieira dizendo que não deve haver nenhum tipo de rompimento das relações bilaterais por conta do Brasil não ter reconhecido e também não planejar reconhecer o governo venezuelano, que se autodeclarou, então, reeleito com Nicolás Maduro depois das eleições de 28 de julho, que não tiveram as atas eleitorais reveladas publicamente de forma internacional. Não só o Brasil acabou não reconhecendo esse governo que foi reeleito então, mas também outros países acabaram também não reconhecendo Nicolás Maduro como presidente, e sim o adversário dele, Edmundo González. E agora então a gente ouve o trecho em que Mauro Vieira destaca a saída do embaixador venezuelano aqui no Brasil, Manuel Vadel, por conta justamente de críticas que foram feitas pelo assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, justamente no âmbito dessas eleições não esclarecidas no país vizinho. A questão do embaixador não foi retirado definitivamente. O embaixador da Venezuela em Brasília, que aliás se apresentou ao governo brasileiro, apresentou credenciais no início deste terceiro mandato do presidente Lula, em fevereiro, se não me engano, do ano passado, quando nós também reabrimos a nossa embaixada. Ele foi para consultas. Ser chamado para consulta é chamado por um período. Eu fui embaixador em Buenos Aires, num período excelente de relações bilaterais, e fui uma ou duas vezes chamado para consultas por questões, por atritos, por diferenças que precisam ser explicadas. Não há nenhuma indicação que seja definitiva a permanência do embaixador venezuelano ou que tenha partido definitivamente. E Mauro Vieira, nessa mesma oportunidade, durante a participação na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, repetiu o que o presidente Lula vem destacando nos últimos meses, desde a eleição lá na Venezuela, de que o problema deve ser reconhecido e também resolvido com os próprios venezuelanos, por meio do diálogo e sem interferência externa. Mauro Vieira acabou repetindo, então, essas declarações, citando, inclusive, o Barão de Rio Branco, referência nas relações diplomáticas aqui no país. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anely. O que foi, Gustavo Segreve? Várias manifestações suas durante as menções aí do ministro. Por quê? Consulta bem cumprida que estão fazendo para o embaixador, porque já faz mais de uma semana que ele foi para a consulta. A consulta vai, responde as perguntas do chanceler, do presidente e volta. Já está ficando muito tempo na Venezuela. Mas o ministro das Relações Exteriores está certo. Não é um rompimento diplomático, mas é uma consulta muito extensa. Me dá a sensação que é mais olha o que pode acontecer se você não ficar na tua. Porque o rompimento diplomático, né, Segre, é muito grave, né? Não, é muito. Não, tomara não cheguemos a esse ponto, mas é muito grave. Agora,
me parece uma consulta muito exagerada. Ou seja, é uma resposta diplomática que o chanceler está dando, está certo, mas quando você tem um embaixador que está chamado a consulta, chame a consulta, fiz a consulta, respondeu a consulta, voltou. No caso do embaixador venezuelano, ainda não voltou. E me parece que ficaram mais tranquilos ânimos quando o presidente falou, o presidente Lula, o problema da Venezuela é dos venezuelanos. E aí o Maduro falou, pronto, agora estou tranquilo. E foi mais longe, inclusive. O Maduro teve a ousadia de falar que ele vai reconhecer o governo do Trump quando mostrem as atas. É uma piada. Que foi, Piper? O Itamaraty é um negócio realmente muito bonito e às vezes muito sutil, né? Então, em um determinado momento, o ministro fala da perda de dinamismo das relações bilaterais entre os dois países. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte, as relações estão congeladas aí. Então. Mas ele é um sujeito muito elegante, competente, um craque da diplomacia. Agora, a notícia mais importante sobre Venezuela hoje me parece ser uma entrevista que o Edmundo Gonçalves concedeu lá em Bruxelas, em audiência no Parlamento Europeu. Ele disse textualmente o seguinte: em 10 de janeiro estaremos tomando posse como novo governo da Venezuela para restaurar a democracia. Não sei de onde vem toda essa certeza dele, mas tomara que eles tenham negociações bem encaminhadas, inclusive com outros setores da sociedade venezuelana, para conseguirem chegar aí a esse intento. Nós temos um bom tradutor-intérprete de Itamarati lá em Brasília, chamado Zé Maria Trindade. Zé, que tradução que você traz aí dessa fala do ministro Mauro Vieira? Eu vou te contar uma experiência pessoal. Eu cheguei aqui, né, lidava com política, e aí o Zé Pereira me mandou para o Itamaraty. Vai lá no Itamaraty que está uma crise muito forte. Eu cheguei lá e tinha uma nota dizendo assim: o governo brasileiro vê com preocupação essa situação. E eu fiquei decepcionado. Acostumado àquele embate político de arrebenta, prende, arrebenta, né? Cheguei lá, vê com preocupação. Eu fiquei decepcionado com essa nota na mão, sem saber o que fazer. Aí um colega experiente, sempre tem uns que ajudam, né? Falou assim: rapaz, isso é sério. Aqui a linguagem é diferente. Esse ver com preocupação significa um rompimento de um fluxo muito intenso. Aí fui aprendendo o itamaratês, que é a linguagem que se fala lá entre os itamaratecas, como se diz aqui, o pessoal que trabalha. Mas mudou esse jeitão do Itamaraty, né? Relações exteriores hoje já não é mais cheio de salamaleques, já não exige o francês. Antigamente a linguagem era o francês. Eu fiquei impressionado quando aboliram o francês do Ministério das Relações Exteriores e da Rio Branco aqui, onde forma, né? A relação Brasil e Venezuela esfriou, está diferente, mudou o tom. O Brasil, logo no início, animado ali no início do governo Lula, restabeleceu relações que haviam sido rompidas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. 2 imóveis lá, a Embaixada do Brasil e a residência do embaixador, estavam abandonadas e invadidas. O governo Lula, não, nós queremos. Aí o Ministério de Relações Exteriores estabeleceu um grupo para ir lá arrumar a casa, arrumar literalmente a casa, né? Mobiliar, limpar e tal. Colocou o encarregado de negócios para depois colocar o embaixador. Mas aí parou no encarregado de negócios. Eu acho que mudou, sim, o tom. E essa é a linguagem, mas não um rompimento. Arremate, Gani. Olha só, esse Itamaraty, bem colocado aqui pelo Piperno, me lembrou muito o Macaco Simão, que falaram tucanaram a linguagem, né? Que era uma maneira muito floreada, muito bonita, né? Cheia de eufemismo para falar a mesma coisa, né? Algo bastante duro. Mas mostra um distanciamento. O Brasil deve sim marcar posição, se distanciar de um regime ditatorial, socialista, é uma grande oportunidade. Agora, não pode romper relações diplomáticas. Por quê? Pelos interesses do próprio Brasil. Primeiro que a gente tem ativos, dinheiro para receber do governo venezuelano. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que o Piperno sempre traz aqui, eu concordo com ele, há perseguidos políticos em embaixada, lá na Embaixada da Argentina, e o Brasil acaba sendo aí um intermediador
político, geopolítico. E o terceiro ponto, uma crise de refugiados, de venezuelanos para o Brasil. Portanto, o rompimento das relações diplomáticas não seria de interesse para o próprio Brasil, mas um afastamento da Venezuela, isso é necessário.